Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcelo Pesce aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder falar para vocês acerca desse assunto tão importante que é a dengue e a febre chikungunya. Marcelo, já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador a diferença das duas, febre chikungunya e a dengue. Clinicamente, inicialmente, elas são até bem parecidas, porque são doenças virais. Não são vírus primos, irmãos, como são, por exemplo, os vírus da dengue e da febre amarela, mas provocam doenças com algumas semelhanças. Então, são doenças febris agudas, mas com febre alta, dor no corpo. A chikungunya costuma vir com mais dor articular e às vezes limitantes, e a dengue é mais dor óssea, né? Pode ter um pouco de um ou de outro, mas é basicamente isso. Acontece que a chikungunya tem um tipo de vírus, e a dengue são 4. Então a pessoa pode pegar chikungunya uma vez e a dengue 4 vezes. A transmissão é dada pelo mesmo mosquito. A Aedes aegypti é o mosquito que transmite tanto para uma quanto para outra. Exatamente. Eu ouvi falar que é só a fêmea que transmite, o macho não transmite? É porque a fêmea ela faz o repasto sanguíneo que a gente chama, ela pica para pegar sangue. Sim. Então é onde ela se alimenta. E tem os ovos, né? Nós temos escutado falar que esse ano a dengue tem dado um quadro clínico muito mais intenso. As pessoas não têm vontade de abrir os olhos. Além de doer muito os olhos, não tem vontade de levantar da cama para comer, não tem vontade de se movimentar, que é muito, muito, muito grande o sintoma que ela está dando. Derruba mesmo a pessoa fica de cama mesmo. Realmente, essa cepa que está correndo esse ano, esse tipo de dengue, é a dengue que realmente dá mais sintomas? O ano passado a gente viu uma dengue pegando mais pesado, vamos falar assim, né? E esse ano também. Isso provavelmente é alguma mutação, sabe? Que pode ter aí no vírus, né? Então a gente está convivendo com essa doença já há muitos anos e a cada ano é uma surpresa, cada epidemia que tem, né? Eu estou até dizendo porque escutei o relato de vários pacientes, Marcelo. Doutor, eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu sabia que eu tinha que levantar para comer, para tomar banho, mas eu não conseguia me mexer. De tão ruim que eu fiquei. Dores de cabeça também intensa. O pessoal reclamando muito dessas dores de cabeça, além das dores ósseas, como você falou, mas dores de cabeça. Os pacientes, a dengue é uma doença que acomete vários órgãos, né? Então a dengue ela pode dar problemas no sistema nervoso, pode afetar o coração, o fígado, os rins, né? Então é uma doença que ela pode ser muito grave, pode ser fatal, pode ser debilitante, pode ser incapacitante. Então, a gente não é um passeio. A maioria dos pacientes ficam bem. Mas uma minoria que adoeça e isso vai se acumulando, isso tem um impacto enorme na população, na economia em geral, né? Então, é que a gente veio da Covid, que a gente vê aquelas mortalidades, né, de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 por dia. Durante aquele tempo, a gente meio que você fala em 10, 20 óbitos, né? Parece que isso não é nada. Mas quem está doente, enquanto está doente, às vezes por semanas depois ou meses, fica realmente muito debilitado. A pessoa fala, a minha energia não é a mesma. E se é paciente com mais idade, pacientes acima de 60 anos, isto então é bem mais significativo. Então é a população que mais tem sequelas, o que mais morre, né? Então se a gente vê o gráfico de mortalidade, ele vai fazendo isso, né? À medida que a idade aumenta, o gráfico também, a mortalidade vai aumentando. Essas pessoas que evoluem de uma maneira desfavorável nesta doença, ou seja, pega a dengue hemorrágica e acaba indo a óbito, eles têm alguma comorbidade que pode levar a isso? Tem alguma reação no organismo que pode levar a isso? Há pouco eu estava falando com um colega que falou, olha, morreu uma menina que estudava com as minhas filhas, 20 e poucos anos de dengue. Eu falei, mas 20 e poucos anos? 20 e poucos anos de estudante de medicina morreu de dengue. Tem alguma coisa no organismo que ele, a partir do momento que se infecta, ele piora muito rápido? O que realmente ocorre? Tem de tudo.
como qualquer doença, tem pessoas que são mais suscetíveis, menos suscetíveis. Então, tem pessoas que entram em contato com a bactéria da meningite, em 12, 24 horas vão a óbito e a maioria não tem nada. Então, isso pode acontecer. Mas tem questões ligadas ao manejo da doença. Então, o paciente se deixar, quer dizer, porque a dengue ela tem a fase febril, que o paciente tem febre durante alguns dias. A fase que a gente chama de fase crítica é quando a febre baixa. Então, quando baixa a febre, é que os sintomas de complicação podem aparecer. Aí que a gente tem que estar atento. E se isso não é valorizado no tempo certo, o paciente pode ter complicações que depois a gente não consegue reverter. Então, isso também é uma possibilidade. Outra questão é aquele paciente que contraiu dengue mais de uma vez e que tem uma probabilidade maior, por questões imunológicas, de desenvolver uma dengue mais agressiva numa segunda etapa. A dengue, na realidade, são 4 doenças. Não é a mesma, são 4 tipos de vírus diferentes, semelhantes, mas são 4 vírus diferentes. Dengue 1, 2, tanto que a imunidade contra um funciona durante algum tempo para os outros, mas depois é só para aquele tipo específico. E aí a gente tem, então, que são quatro doenças semelhantes, mas não são iguais. Certo. Você estava falando há pouco da vacina. Nos frustrou muito saber a quantidade de vacina que foi adquirida aí pelo Ministério da Saúde. A gente sabe que não são muitos laboratórios que fabricam, é lógico, mas que não vai dar nem para o começo. Infelizmente, 6 milhões de doses parece que vai vacinar poucas pessoas. Por que estão priorizando vacinar crianças? Aí tem várias questões. A vacina ela foi estudada predominantemente nesse grupo. A extensão para outros grupos, ela foi feita muito por um processo de análise chamado immunobreeding, né, que você pega uns determinados dados e multiplica aquilo para outras faixas etárias. Eu tenho a impressão que esta epidemia que nós estamos vivendo no Brasil neste ano será o grande teste para a vacina atual. Então, assim, a gente tem essa vacina que foi feita de acordo com os moldes do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mas produtos assim, quando entram naquilo que chama de estudos de vida real, que a gente vai saber. Então, utilizar essa vacina nesta epidemia, a gente vai ter dados bem interessantes sobre a real eficácia dela. Acontece que o laboratório talvez tenha subestimado a necessidade de doses. E ao vender para o Ministério da Saúde, ele vendeu tudo que ele tinha. Ele não tem mais para entregar. Então, o que o Ministério comprou, o que o laboratório tinha para vender. Tanto que, por exemplo, para os serviços particulares, a gente não tem mais vacina para oferecer. Acabou. Houve um comunicado oficial, né, do laboratório fabricante, dizendo que a prioridade dele é atender o Ministério da Saúde. Certo. Você também estava dizendo que esta vacina, hoje, que eles fabricam, é para o vírus 2, é isso? Mas com abrangência dos demais. Colocam partes do DNA, RNA dos outros vírus para que ele dê uma proteção mais ampla. Essa vacina ela é uma vacina de vírus vivos atenuados, moldada em cima do vírus da dengue tipo 2. É um estudo que já vem de muitos anos, eles foram aprimorando. Então eles pegam o vírus da dengue tipo 2, atenuam, e depois fazem modificações genéticas, colocando partes dos outros vírus em cepas. Então, na verdade, é uma vacina com vírus 2 atenuado, vírus 2 com partes do tipo 3, vírus 2 com parte do tipo 4 e vírus 2 com parte do tipo 1. Então, é um modelo de vacina. Aqui no Brasil, a Anvisa liberou essa vacina para pessoas na faixa de 4 a 60 anos de idade. A Agência Europeia liberou de 4 anos sem idade superior limite. Aqui na Argentina também é o mesmo modelo, 4 anos sem idade
superior limite, né? Então, de 4 anos para cima, sim. Uma vez o indivíduo tomando a vacina, ele estaria livre do ano que vem ele pegar a dengue, já que ela contempla parte dos outros vírus também? Os estudos, eles dizem o seguinte, que para casos graves a vacina ela funciona muito bem. Então ela tem uma eficácia para casos graves em torno de 80%, mais ou menos. Para outros casos, para não pegar a dengue, para não ter a primeira manifestação, ela funciona melhor, por exemplo, para o tipo 2 do que funciona para o tipo 1, do que funciona para o tipo 3, do que tipo 4. Agora, a gente vai saber mesmo daqui a alguns meses, até o final do ano, né, com essa população vacinada agora, essa epidemia rodando, o que vai ser? Né? Então a gente vai ter uma ideia bem mais precisa. E aí tem os estudos que estão fazendo para outras faixas etárias, para saber como é que a vacina se comporta. Né? A gente fala em epidemia e sabe que o grande causador disto é muitas vezes o próprio indivíduo que não cuida do seu quintal, que não tem uma educação adequada para saber que a higiene que ele não tem no fundo da casa dele, ele está prejudicando toda uma comunidade. Nós vemos ações aqui da Prefeitura de Bauru. Eu participei de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde o pessoal da vigilância estava dizendo que eles estão adquirindo até drone para conseguir sobrevoar terrenos, casas abandonadas, para ver o que pode estar ocorrendo ali, piscinas muitas vezes sem cloro, sem cuidado nenhum, e que se transformam em grandes criadouros. Ouvi relatos de pessoas que falam que esses terrenos baldios com mato para todo lado, cheio de pneu, você passa lá, recolhe o lixo, recolhe o pneu, na semana seguinte está tudo lotado de novo. Não tem como conscientizar essa população, Marcelo. O que poderia? É lógico que não adianta agora, teria que já ter iniciado lá em setembro, outubro, todo mundo se cuidando dos seus vizinhos, ajudando para que a comunidade não estivesse passando por essa epidemia. Isso é uma questão de civilidade, em primeiro lugar, sim, né? Quer dizer, mas eu acho que vou entrar numa esfera que é meio complicada, mas a gente tem que lidar muito com essa questão do direito individual e do direito coletivo. Se a gente voltar 100 e poucos anos, né, lá no começo do século XX, o Oswaldo Cruz, quando começou a campanha contra a febre amarela, que é o mesmo mosquito, é uma doença obviamente mais grave, a febre amarela, mas no Rio de Janeiro tinha a febre amarela, tinha a peste bubônica, tinha a varíola, aquelas 3 grandes doenças. E ele precisou, na época, de uma carta branca do Rodrigues Alves para dizer o seguinte: olha, faça o que for necessário. Então, aqueles agentes, né, que eram uniformizados e tal, iam nas casas, furavam as latas, sabe? Tentavam fazer as vistorias que eram necessárias. Claro, são 100 e tantos anos, era uma outra realidade. Mas o que acontece? Se não fosse essa carta branca, ele não conseguiria fazer, porque o que xingaram ele? Tem um livro lá que tem relatos da Câmara do Rio de Janeiro, é uma coisa de louco. O que acontece hoje? Não pode entrar na casa do fulano. Quer dizer, a comunidade toda sofre, o poder público não consegue fazer a ação dele, né? Quer dizer, por que o poder público tem que arcar sozinho com isso? Quer dizer, assim, é claro que tem que cobrar sempre do governante de plantão e tal. Mas se a população não fizer a parte dela, não tem acerto. Não tem como. E são medidas, muitas vezes, muito simples, né? O pessoal que gosta de planta em casa tem que jogar um pouquinho de cloro ali naquela água que fica embaixo do vaso, virar as garrafas de ponta cabeça. A gente vê isso direto na televisão e parece que não surte efeito, porque todo ano tem uma nova epidemia de dengue. E eu vou falar mais, José, assim, quando passa a epidemia, parece que o povo esquece. Esquece. Então quer dizer o seguinte, hoje as pessoas estão desesperadas por vacina. Passou alguns dias da epidemia, o povo esquece.
assim, me desculpe, mas assim, você vai ter que ir atrás do pessoal para vacinar. Porque aí se você hoje falar que tem vacina, você não vence. Mas, passado algum tempo, o pessoal se veja a vacina de Covid, por exemplo. Né? Então, assim, a gente precisa de, eu não sei, talvez mais educação, né, que acho que realmente é essa a questão, e cobrar do cidadão, não tem como. Quer dizer, hoje em dia, se eu andar alcoolizado, eu sou punido, me pego, me multo, para. Agora, numa situação dessa, você não pode fazer nada. Entende? Quer dizer, a casa fica cheia a piscina fica cheia de água parada, ninguém se importa com aquilo, né? E por que você, seu filho, sua mulher vai ter que contrair dengue por causa de uma situação dessa? Realmente a gente fica triste de ver que o que falta é empenho de cada um de cuidar do seu espaço. Porque se cuidar do seu espaço, ele está cuidando da comunidade. Nós não vamos ter essa epidemia. Parece que é tão simples, mas que não entra na cabeça do povo. Mas, assim, são quantos anos de falência? Ou seja, a história se repetindo ano a ano e a gente não consegue, não avança. Isso parece que só piora de ano, né? Então é muito complicado. A gente não... Eu não sei mais, assim, por onde ir, entendeu? Porque... E a gente vê, assim, outras doenças, quer dizer, a gente tinha dengue, agora tem chikungunya, agora tem zika, quer dizer, são mais doenças para a gente se preocupar pelo mesmo motivo. Ou seja, o controle de um mosquito poderia resolver todos esses problemas, mas não. Sim. Nós vemos também, Marcelo, que antigamente tinha-se mais nebulização, aqueles carros passavam mais, e teve uma época que parou. Disseram que não fazia tanto efeito, que o efeito era controverso, e agora voltaram novamente a fazer a nebulização. Realmente, durante um tempo não funcionou ou se abandonou isso daí? Isso tem um efeito limitado e tem uma questão, né? Quer dizer, como isso não acaba com todos os mosquitos e tal, o que acontece? Os que sobrevivem são os mais resistentes. Então a gente tem uma questão de seleção natural também por conta disso, né? Então essa é uma prática que ela tem um efeito realmente limitado. Ela não é... A gente faz nesses momentos, o pessoal tenta agir, porque também pedem e tal, mas o efeito disso é bem limitado. O indivíduo pode, ao mesmo tempo, pegar as duas? Ou seja, ele está acometido de dengue, foi lá picado e começou chikungunya junto? Pode, teoricamente pode. Assim, porque são vírus diferentes. Então ele pode pegar dengue chikungunya, pode pegar dengue covid, pode pegar dengue gripe, né? Pode pegar dengue febre amarela, né? São vírus distintos, mas que podem acometer o paciente ao mesmo tempo. Gestante infectada é mais complicado tratar? A gestante é sempre um problema, né? Porque tem questões de sangramento, dependendo da situação. Se você conseguir o manejo adequado no tempo certo, ele pode fazer a diferença. Agora, se deixar desandar, aí é mais complicado para pôr nos trilhos. A gestante pode transmitir para o feto? É pouco provável, né? Pouco provável. Não passa a barreira hematoacosa? Não, a gente não costuma ver assim, dengue neonatal, assim, transmissão materno-fetal. Que exame você faz para ver se o indivíduo está com dengue ou com chikungunya? Na dengue, nós temos dois tipos de exames. Há um exame chamado NS1, né, que é um dos antígenos do vírus, que ele está presente nessa fase febril, nos primeiros 2-3 dias de doença, então ele serve é um diagnóstico precoce. Então, se eu chegar hoje ao pronto atendimento e falar, olha, o que acontece? Eu estou com febre desde ontem, dor no corpo, mal-estar, tive um pouquinho de diarreia, muita dor óssea. Eu fizer esse exame hoje e der positivo, a bem dizer, eu já mato o diagnóstico aí. É dengue. Passada essa fase, eu tenho que aguardar alguns dias para fazer um outro exame para uma pesquisa de anticorpos, que é a hora que a gente fabrica anticorpos,
que eles estão presentes, eu consigo dizer, de acordo com o tipo de anticorpo, são anticorpos do tipo M, que chama de IgM, se é dengue. E aí a chikungunya, os exames que a gente dispõe para chikungunya também são exames desse tipo, ou seja, precisa guardar alguns dias para ver se o anticorpo, porque o anticorpo ele é específico, ou seja, o anticorpo de dengue não reage para chikungunya e vice-versa. Então, a gente precisa fazer um exame desse tipo. Geralmente, a partir do sexto, sétimo dia de doença, já começa a dar positivo. Marcelo, a partir do momento que o indivíduo está com esse quadro bastante intenso, dor de cabeça, febre, 2, 3 dias, mal-estar geral, como você falou, até mesmo diarreia, procurou o serviço de saúde. Qual é a conduta daí para frente? Como tratar esse indivíduo? E o Ministério da Saúde tem um manual muito claro, muito bem de orientação muito objetiva para as equipes de saúde. Então, de acordo com o que o paciente apresenta, então a gente adota condutas diferentes, né? Então, é classificado em grupos A, B, C e D. O grupo A é quando não há sinais de alarme, o paciente chega lá, está com dor no corpo, febre só, um pouco de mal-estar. O grupo B é isso, mas é um paciente que, por exemplo, tem uma comorbidade, tem um paciente acima de 75 anos, é um diabético, mal controlado, um hipertenso, ou é um paciente com uma condição social, por exemplo. Então, por exemplo, se chega hoje lá no pronto-socorro um paciente com dengue, um quadro, não tem nada além disso, mas é um morador de rua, por exemplo, alguém que mora sozinho, que não tem quem cuide, esse paciente, você não sabe se dali 24, 48 horas ele pode piorar. Né? Então o paciente vai ficar sob um determinado tipo de observação. O grupo C são pacientes que têm chamados sinais de alarme. Então o paciente tem dor abdominal, vômitos, levanta, a pressão cai e tal. Então é um paciente que já tem que ter um outro tipo de atenção, tem que hidratar, tem que observar exames de sangue. E tem aquele paciente do grupo D, que é um paciente que chega com uma situação bem crítica. Então ele chega lá, por exemplo, num quadro de choque, ou com sangramento, né? Então é um paciente que já demanda um outro tipo de cuidado. Mas o Ministério da Saúde tem esses manuais muito claros, né? E uma vez que se sigam essas orientações, a possibilidade de sucesso é bem maior. Já que você então não consegue matar esse vírus, você consegue tratar os sinais e sintomas que o paciente está tendo. E isso daí ele tem um período pelo qual ele vem, ele causa esse estrago e sai, em torno de 15 dias. Para um quadro de dengue clássico, vamos falar assim, o paciente tem uma semana de doença, geralmente uma semana entre recuperação. Então você pode colocar umas 2 semanas para sair daquele... É uma semana de bombardeio, né, e depois uma para convalescer. Geralmente. Mas não é incomum a gente ver pessoas que que passam depois semanas e não se recuperam. Sabe, assim, a gente fica com uma astenia. Muito ruim. Muito ruim. Não é tão incomum assim. Mas são coisas que a gente vê. Bom, Marcelo, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bem clara sobre esse assunto, que é importantíssimo. Nós estamos passando por uma fase muito difícil aqui na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas estamos vendo a região inteira sofrendo aí com a dengue. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bem, em primeiro lugar, cada um cuidar do seu quintal. Porque boa parte dos casos eles acontecem em casa ou nas imediações. Então, isso faz muita diferença. O uso de repelentes é recomendável. Uma vez que há a suspeita da doença, é fundamental procurar um serviço de saúde onde os profissionais estão orientados, a cidade tem estrutura para isso e não deixar isso passar, porque tratar no começo é bem melhor, mais seguro, mais eficaz do que deixar para uma situação, para um momento mais crítico. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Dr. Marcelo Pesce aqui no nosso estúdio. Tenho certeza que você, nosso telespectador, aprendeu muito, pôde se orientar mais a respeito desse assunto dengue, febre e chikungunya.
Gostaria também de agradecer a todos os nossos telespectadores e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau!